Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Antes de tudo, já deixa o seu gostei nesse vídeo e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Então, muitas pessoas já pesquisaram a respeito do assunto e tem se tornado um assunto bastante recorrente no meio cristão, a respeito do que a Bíblia diz sobre o homossexualismo. Afinal, a Bíblia fala sobre o assunto e os versículos que ela fala sobre o assunto realmente está falando a respeito disso. Então nós vamos mencionar versículos bíblicos que falam a respeito do homossexualismo. O que é que Deus acha? O que é que Deus pensa a respeito disso? Então, vamos lá. Primeiro, eu não vou mencionar aqui neste vídeo versículos bíblicos do Antigo Testamento. Por quê? Porque se eu mencionar qualquer versículo do Antigo Testamento, alguém vai utilizar a ideia ou o argumento de que não, é do Antigo Testamento, era da Antiga Aliança, então não é válido para os dias atuais. Então eu vou mencionar apenas versículos do Novo Testamento. Claro que também eu poderia mencionar do Antigo Testamento pelo fato de que a respeito da lei que fala sobre o homossexualismo, era uma lei moral. Só que isso não vem a caso agora, teria que ter um vídeo explicando a respeito dos tipos de lei que existiam no Antigo Testamento. Mas nós vamos falar hoje somente sobre os versículos do Novo Testamento. Vamos lá. Primeiro versículo está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Vamos lá. 1 Timóteo, se você puder acompanhar, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Então, essa passagem aqui está falando sobre pessoas que a lei ela era feita para os justos e haviam pessoas que se desviavam da lei, pessoas que eram contrários à lei, contrários ao que Deus queria. Aí ele vai mencionar, a partir do versículo 9, antes do que a gente leu, vai falar a respeito de alguns tipos de pessoas que praticavam coisas que desagradavam a Deus. E elas eram uma dessas. No versículo 10 ele vai dizer, para os devassos, para os sodomitas. E sodomitas aqui são pessoas com práticas homossexuais. Por quê? Porque se você observar, sodomitas, que eram as pessoas que moravam em Sodoma, lembra de Sodoma e Gomorra? Eram pessoas que tinham como característica principal o homossexualismo degeneralizado no meio daquelas cidades. Só é você ler a história de Ló, por exemplo, para somente enfatizar o que eu estou falando, que você vai ver um pouco a respeito disso, quando os anjos visitaram Ló e as pessoas daquela cidade, os homens daquela cidade, logo procuraram querer deitar-se com aqueles anjos, porque eram formosos, porque eram belos. Então, essa aqui é a primeira palavra, primeiro versículo que fala a respeito do homossexualismo no Novo Testamento. Eu falo homossexualismo, mas você pode falar do jeito que quiser. Homossexualismo, homossexualidade, do jeito que você achar melhor, tá? Segunda palavra, segunda passagem do Novo Testamento que fala a respeito do assunto. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 10, que diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus.
Então ele vai falar aqui também sobre quem não vai herdar o reino de Deus. E um deles são os efeminados. Efeminados aqui, nessa palavra, claro que a gente não precisa nem explicar. São homens que têm práticas de mulheres. Homens que praticam obras, vivem como se fossem mulher. Então, nós já vemos aqui uma palavra, uma passagem que demonstra que o plano de Deus para a vida de um homem não é que ele seja como uma mulher. Do mesmo jeito para com a mulher. O plano de Deus é que exista homem e mulher, ambos com as suas diferenças, tá? Terceira palavra do Novo Testamento que fala a respeito desse assunto está lá em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 27. É um versículo muito importante, muito interessante a respeito desse assunto. Romanos 1, 27. Olha só o que é que a palavra vai dizer. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, olha só. Eu li o versículo 27 e versículo 28. Aqui esse texto é o mais específico do Novo Testamento que fala a respeito desse assunto. Paulo ele vai falar aqui, semelhantemente os homens deixando o uso natural da mulher, a mulher também deixando o uso natural do homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesma a recompensa que convinha ao seu erro. E ele continua dizendo no versículo 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao seu sentimento perverso. Então a gente já vê que o sentimento aqui é um sentimento perverso e que é algo que desagrada a Deus. Então, esse é mais um texto que enfatiza a questão de que Deus não se agrada da prática homossexual. E eu quero ler mais um texto para enfatizar a respeito desse assunto, que está lá em Mateus 19. Porque muitas pessoas vão dizer assim, só que isso aí é Paulo, é fulano, é cicrano falando. Mas Jesus nunca falou nada a respeito disso. Mas vamos ver uma palavra, uma passagem muito interessante que Jesus falou. Mateus capítulo 19, versículo 4 ao 6. Preste atenção. Jesus dizendo, ele disse assim. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tende lido que aquele que fez no princípio, macho e fêmea o fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Assim não são mais um, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus aqui está falando a respeito do divórcio. Que as pessoas perguntaram a ele a respeito do divórcio, se era lícito e tal. Só que o que é interessante é que Jesus vai enfatizar, vai dizer que no princípio Deus criou macho e fêmea. Portanto, o homem deixará a sua mãe e unirá-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Se fosse algo que Deus, se a homossexualidade fosse algo que Deus não ligasse, que Deus fizesse pouco caso a respeito do assunto, que não desagradasse a Deus, Jesus não haveria falado aqui que ele fez macho e fêmea, e que são apenas uma só carne, se for homem e mulher. Então, o próprio Jesus vai falar a respeito desse assunto, porque ele vai dizer, são os dois, ambos, uma só carne, a partir do momento que eles se casam. Então, o plano de Deus na vida do homem e da mulher não é que eles mudem, que eles troquem aquilo que Deus fez na sua natureza. Entenda, são 4 versículos bíblicos do Novo Testamento que falam a respeito desse assunto. Aí você vai tirar as suas conclusões. A maioria dos que estão assistindo esse vídeo
não vão mudar de opinião depois que assistirem esse vídeo, porque já tem basicamente uma opinião formada a respeito do assunto. Mas eu quero falar a respeito disso. O homossexualismo é uma prática que não agrada a Deus, porque o plano dele para a vida do homem é que ele viva de forma que Deus se agrada. O homem como homem e a mulher como mulher. Deus, ele criou assim para que assim seja. Então entenda uma coisa. A prática homossexual, ela é uma prática, eu não vou chegar aqui e dizer para você que é frescura, não, eu não vou dizer para você prometer uma cura gay, não, eu não vou prometer nada disso, mas eu vou dizer uma coisa para você, que Deus não se agrada dessa prática, não é da pessoa, é da prática que ela comete. Então, Deus, ele tem um plano para a tua vida, se você é homossexual, se você é mulher e quer ser homem, ou vice-versa. Deus tem um plano para a tua vida, mas ele quer que haja arrependimento e mudança na tua vida. Não estarei aqui prometendo nada, mas estou dizendo que Deus, ele tem um plano especial na tua vida. Ele te ama, ele te quer. Mas entenda uma coisa, Evangelho de Cristo é renúncia. Se eu quero servir a Deus sem renunciar aos meus prazeres, aos meus desejos, eu não sirvo a Deus. Estou servindo a alguma coisa que eu acho que é Deus, mas não é. Para servir a Cristo é necessário ter renúncia. Eu tenho que renunciar a alguma coisa. Todos têm que renunciar a algo para servir a Deus. E do mesmo jeito, o homossexual, quando ele chega para Deus, quando ele aceita a Cristo, as práticas dele, os desejos dele não vão mudar. Ele vai ter aquele desejo, mas ele precisa vencer aquilo em nome de Jesus. Tenho certeza, meu irmão, que quando a gente vence o nosso eu, quando a gente vence a carne, para agradar a Deus, ele vai se agradar disso. Então, queria falar muito mais a respeito desse assunto, mas o tempo é pouco para o vídeo não ficar muito longo. Mas espero ter sanado algumas dúvidas. Se você quiser, olhe melhor os versos que eu li e tire as suas próprias conclusões. Mas a Bíblia fala sim a respeito do assunto e no Novo Testamento também, tá? Deus abençoe tua vida, fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.